essa descrição que você fez, né, dessa máquina de tributos e de benefícios e de isenções e tudo mais, ela é muito, muito feliz, a descrição, não a máquina, a descrição. E eu só ia acrescentar que prova disso é que ontem não foi... A MP não foi para votação, não se discutiu o mérito dela. Discutiu-se o mérito dela na comissão, que foi onde se criou o tal acordo que depois o governo acusou o Centrão de descumprir, né? Então, tá bom, a gente tira BETS, a gente tira CRI, CRA, CRO, CRU, LSLA, LCF, todas as coisas, e vocês aprovam, então, a MP, né, com o que sobra. E aí descumpriu, beleza, caiu. Só que o que caiu foi... botar na pauta, não foi sequer discutido. Sim. E é uma coisa que é bastante sintomática, tanto do que você havia descrito da ineficácia da gestão Lula 3 de articulação, porque realmente fica muito evidente, mas também desse descompromisso, né, do Congresso de olhar para a MP, porque a MP, inclusive, previa cortes de gastos. Veja, talvez não suficientes, talvez não os certos, mas o fato é que acho que dos 40 bi ou dos 35, 15, era isso, dos 35, 15 bi viriam de cortes de gastos que estavam também na MP. E, e esse Congresso tão zeloso do corte de gastos não se deu ao trabalho de pelo menos avaliar essa parte da MP, por exemplo. Não, simplesmente... tirou da pauta, não vai nem para a pauta, né? Então, enfim, só agora o Pedro Doria. Flávia, eu acho que a gente deveria considerar a possibilidade de essa MP ser muito ruim. O ponto que eu estou fazendo aqui, e é claro que tem um tom de provocação, é o seguinte: a maior parte dos economistas que mergulharam na parte sobre cortes em aplicações financeiras, a maior parte deles considera que o texto do MP é terrível. E o problema é o seguinte, porque quando você fala em tese, vamos cobrar imposto de quem está vivendo de renda, de quem tem um monte de dinheiro que está guardado e só está... É justíssimo. O Brasil cobra muito pouco imposto de quem vive de renda, quando a gente compara com a maior parte das democracias do mundo. O problema é que, da maneira como esse texto da MP estava escrito nesse pedaço, ele mantinha a isenção completa, ele subia para 18% o imposto de renda em cima da maior parte das aplicações financeiras, mas mantinha sem imposto coisas como LCAs e LCIs, que no fim das contas são títulos de especulação imobiliária, tá? O LCA no campo, venda de terras, esse tipo de coisa, e LCI construção de imóvel nas cidades, tudo mais. O problema de quando você constrói essa coisa das aplicações financeiras e trata aplicações financeiras de uma forma diferente, umas você tem muito imposto, outras você tem pouco imposto, você, na verdade, não está cobrando imposto de gente rica, de gente que vive de renda. O que você está fazendo, na verdade, é dizendo para todo mundo, abandona essas aplicações aí e vem para essas aqui que não tem imposto. Porque a partir do momento que você põe imposto, a rentabilidade de uma aplicação X despenca e a outra se torna mais atrativa. Então, da maneira como estava o texto dessa MP, na maneira como você fez, o que você estava fazendo, na verdade, era hiperconcentrando a maneira como os investidores brasileiros investem, porque eles iam fugir de um monte de investimento e se concentrar em uns poucos. E nisso, eu vou confiar na palavra de... Olha, tem economista de esquerda e economista de direita falando a mesma coisa, tá? O que você estava fazendo era, para o brasileiro comum, elevando a taxa média de juro nos próximos anos. Está todo mundo dizendo que esse pedaço, a maneira como eles decidiram fazer, e por conta desta decisão, da decisão de não fazer uma cobrança por igual, ou pelo menos de alguma forma equiparável.
Quando você decide fazer essa coisa desse jeito, o que o governo estava começando a fazer era querendo hiperconcentrar o mercado de investimento. Eu não sei se a intenção foi essa ou foi daqueles Frankensteins que na negociação você tira daqui, bota dali, tira dali, não sei. E no fim do Frankenstein você tem um monstro que não fica de pé. Então, se a gente tivesse que ter uma prioridade nesses 3 pacotes, né? Fintechs, bets e investimentos financeiros, bet, evidentemente, tinha que ser a prioridade 0. Ter feito isso em blocos separados provavelmente teria sido uma ideia melhor, tá? Mas tudo bem, só quis passar por uma votação, não quis passar por 3, tudo jogo. Bet é uma prioridade grande, bet aparentemente nem o Planalto nem o Congresso querem realmente comprar essa briga. Fintechs são importantes. A coisa de como se cobra dinheiro para investimento, cobra imposto para investimento, veja, eu não estou dizendo que não tem que cobrar. Tem que cobrar. É importante cobrar. Isso e imposto sobre o consumo são justamente as coisas que fazem do Brasil um país injusto do ponto de vista tributário, em que o pobre paga muito imposto proporcionalmente à sua renda e o rico paga muito pouco. Mas para fazer isso, você precisa fazer o negócio direito e não como estava sendo feito. Mas aí eu vou, antes do Creomar te responder, só quero fazer uma diferenciação, porque eu entendi plenamente o teu argumento, mas eu estava falando ainda de uma 4ª frente. Você dividiu bem as 3 frentes em que se aumenta a alíquota de imposto ou se implementa algum tipo de imposto. Existia uma 4ª frente de corte de despesas do governo federal. Sim. Não, eu concordo inteiramente com você. Isso não entrou. E eu concordo inteiramente com você. O Congresso não se debruçou sobre a MP, não fez o seu papel de debater a MP. Uhum. E aí, eu acho que este elemento, ele é muito revelador do espírito 2026 que está em questão. Flávia, então, enfim, era só para pontuar isso. Você tem toda a razão, mas essa conversa acaba virando um pouco de estamos inconformados que políticos estejam fazendo política, né? Ah, não, eu não me conformo com nada. Mas aí, deixa eu já pegar carona nessa fala de vocês sobre o que o Congresso deveria estar negociando, porque a gente tem 2 mensagens aqui da nossa audiência, uma do Augusto Forte, que diz o seguinte: a gente tem o pior Congresso da história e que prometeu não dialogar com o governo, e o problema agora é do Lula, quem não dialoga? E o JS Costa também escreve: o problema é o Congresso, em que a maioria é lobista de bilionários, bets e bancos. Creomar, esse discurso lá atrás, quando o Congresso estava resistindo ali à passagem do projeto de lei que isenta os brasileiros que ganham até R$5 mil por mês do imposto de renda, foi bastante usada pelo governo, né, de proteção dos ricos, pelo Congresso, enfim. Isso agora pode ser usado novamente? O que você acha que pode acontecer a partir daí também? Luiz, eu creio que tudo aquilo que puder ser utilizado para construir uma narrativa política eleitoral eficaz por cada uma das partes vai ser usado, né? Se você olha hoje de manhã as páginas de internet dos atores políticos, daqueles mais extremados de um lado, passando pelo centro, indo até o outro lado do espectro político, tá todo mundo tentando vender a sua própria narrativa dos fatos. Qual é o problema aqui? Tentando interagir com a provocação levantada pelo Pedro, né? De que vamos trabalhar com a hipótese de que o texto era ruim. Acolhendo essa hipótese e a colocando para teste, isso leva a gente a uma pergunta anterior do ponto de vista metodológico. Por que o texto era ruim? Né? E aí, se a gente quer responder por que o texto era ruim, a gente tem ali um somatório de questões. A gente pode começar com algumas que nós já falamos anteriormente, que é o próprio fato de que esse é um governo que historicamente optou, porque está na mentalidade do presidente, que o governo tem que gastar para combater um determinado mal, e esse mal é a desigualdade social. Você tem, de outro lado, um ministro da Fazenda posto numa posição de alta pressão, que obviamente ele escolhe, ninguém obriga o cara a ser ministro, mas que tem que entregar o melhor dos mundos, porque ele tem que entregar aquilo que é uma expectativa de setores do mercado desejando mais racionalidade no uso do dinheiro público, e aquilo que é uma expectativa do seu próprio chefe de otimizar o alcance do dinheiro que se tem.
E você tem, numa terceira camada, um legislativo, em específico a Câmara, que é o nosso objeto de reflexão e análise nesse exato momento, que tem suas atenções na atual conjuntura muito mais direcionadas para o uso de emendas parlamentares, significa dizer o quê? Captura de pedaço do orçamento, que é uma atribuição que o legislativo não tem em lugar algum do planeta, pelo menos em democracias consolidadas, né? E isso faz com que se perca tempo no debate. E aí vem, quando esse texto, vamos partindo da premissa do Pedro, de que o texto não era bom de origem, né? Quando o texto chega no legislativo, é uma medida provisória, teoricamente, aqui eu estou enfatizando teoricamente, o texto deveria ser melhorado na relatoria do legislativo. E aí vem vou fazer a menção aqui à obra da Mary Shelley, né? O Frankenstein que sai desse processo, ele é resultado do fato de uma pactuação mínima necessária e possível para aprovar o texto. O texto não é aprovado por características que a gente já falou aqui, não vale a pena voltar na repetição, né? As pessoas que estão acompanhando não seriam prestigiadas da gente poder avançar a reflexão, mas efetivamente a gente tem um processo em que o executivo tem dificuldade de fazer seu dever de casa, o legislativo tem dificuldade de fazer o seu dever de casa, tá todo mundo pensando em eleição e como todo mundo pensa em eleição, ninguém pensa em outras pautas e o país fica parecendo uma obra do Saramago. Isso quer dizer, tá navegando no meio do Atlântico sem rumo, sem destino, porque as pautas importantes estão sendo colocadas de lado em função de interesses outros, que são legítimos, porque os atores têm que conseguir as melhores condições para competirem em eleição, mas talvez a própria instabilidade que a gente vive na atual conjuntura faz com que esse processo se inicie muito antes, porque no fim a gente está em 2025, mas 2025 virou o lado A do ano de 2026, que é a eleição. Vem conferir agora o melhor do meio. Com Plano Premium mais cursos, você acessa todo o acervo de conteúdos do meio, incluindo cursos de História, Política, Inteligência Artificial, Arte e Comunicação. E acabamos de lançar nesse acervo as aulas do curso sobre História da Arte, o Tempo e o Agora, com Yuri Quevedo, curador da Pinacoteca de São Paulo. É uma viagem que vai desde a perspectiva renascentista até as imagens que você vê hoje nas redes. E quem assina o Premium mais cursos também recebe a news diária mais cedo, tem acesso ao catálogo exclusivo do streaming e lê as matérias e entrevistas especiais com o nosso time de jornalistas e convidados. Tudo isso por R$ 70 por mês. Experimente em nomeio.com.br/seja premium.